Glorificado seja Deus por mais um dia que Ele nos concede. Glorificado seja Deus pela vida e pela salvação que nos é dada através da pessoa de Cristo Jesus, o Senhor. Quem vos fala é a missionária Zélia. E nossa reflexão neste momento se encontra no livro de Esdras, no capítulo 7, no versículo 10. O texto nos diz o seguinte: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar a Israel os seus estatutos e os seus juízos. Este é o texto lido. De acordo com a Bíblia de Genebra, o objetivo de Esdras ao ir a Jerusalém era ensinar outros para que eles também pudessem ouvir e fazer. Ou seja, ouvir a palavra e exercitar a palavra de Deus. Palavra esta que é viva e eficaz. Pois nos diz Isaías no capítulo 55, no verso 11, que aonde a palavra vai não volta vazia, mas faz aquilo que ao Senhor apraz. Quando você olha ainda dentro desse contexto, em Mateus 24, 35, o Senhor diz: passa-se os céus, passa-se a terra, mas a minha palavra não passará. Ela se cumpre. Olhando para o livro de Esdras e tomando como base o texto lido, Esdras, capítulo 7, versículo 10, que Esdras havia dedicado a sua vida a estudar e a praticar a lei do Senhor e a ensinar todos os seus mandamentos ao povo de Israel. Olhando no contexto geral, de acordo com a Bíblia visual com infográficos, as ideias centrais em Esdras são: o povo de Deus constrói o templo. Deus reina com controle supremo, até mesmo sobre reis pagãos. Deus controla a história e orquestra situações para cumprir seus propósitos. Deus cumpre as suas promessas. O povo de Deus tem a permissão de voltar para Israel depois de anos em cativeiro. Então, esses são os propósitos encontrados no livro de Esdras. Ainda conversando sobre esse contexto, nós vamos contemplar na Bíblia de exposição expositiva, sermões, estudo e reflexões com Hernandes de Lopes, que ele, em relação a este versículo de Esdras 7:10, ele vai fazer uma conotação a respeito de Esdras, dizendo que ele é um homem comprometido com a palavra de Deus. E sobre essa colocação, ele faz as seguintes descrições. Esdras foi um dos grandes líderes do período pós-cativeiro babilônico. Ele era levítico, da família de Arão, conforme Esdras, capítulo 7, versos de 1 a 5, e versado na lei de Deus, conforme o verso 6 desse mesmo capítulo. Ele tinha sobre si a boa mão de Deus e o favor do rei. Conforme o verso 6, Esdras não só transmite a palavra de Deus, mas também tinha intimidade com o Deus da palavra. Era um mestre da palavra, conforme os versos 6 e o verso 10, o texto que foi lido. E também um homem de oração e jejum, conforme o capítulo 8, os versos de 21 a 23. Ainda a respeito de Esdras pode ser dito: Esdras liderou uma caravana de volta a Jerusalém no 7º ano de Artaxerxes, conforme verso de 7 deste capítulo 7. 13 anos antes de Neemias, conforme Neemias, capítulo 1, verso 1. Era um grande líder. Você vai contemplar isto no capítulo 8, nos versos de 15 a 20. E uma pessoa animada, capítulo 7, versos 27 e 28. Ele experimentou o grande livramento de Deus em sua ousada empreitada de levar essa segunda leva a Jerusalém, enfrentando os percalços da viagem e os muitos inimigos na jornada, como pode ver no capítulo 8, no verso 31. Era íntegro. Você contempla isso do verso 31 ao 34 no capítulo 8. E também de coração quebrantado, como você pode ver no capítulo 9, nos versos de 3 a 15. Era um homem de oração e ação, conforme o capítulo 10, versículo 4 e 5. E de coragem, capítulo 10, verso 10. Ainda diz o pastor Hernandes Dias Lopes o seguinte: o que mais se destaca, porém, em sua biografia é o compromisso que Esdras tem com a palavra de Deus. E ele expressa 3 verdades se evidenciam no exílio em apreço. Esdras tinha o coração disposto para, primeiro, Esdras 7:10a, buscar a lei do Senhor. Ainda neste mesmo versículo, na parte B, cumprir a lei do Senhor. E a parte C, ensinar a lei do Senhor. Veja que quando você olha em Marcos, capítulo 16, verso 15, veja, Jesus disse aos seus discípulos para ir
e pregar o evangelho a toda criatura. E disse mais: quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê já está condenado. É dito pelo profeta Isaías 52:7, que formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas de salvação. Em Mateus 28:20, o Senhor diz para os seus discípulos irem e fazerem discípulos, e ele, Jesus, estaria com eles todos os dias até a consumação dos séculos. Essa ordenança de ir fazer discípulos não parou no tempo, ela continua ainda hoje. É dever da igreja do Senhor, como diz em Atos 1:8, dizendo aos seus apóstolos para eles ficarem em Jerusalém, até serem revestidos do poder do alto. E ao ser revestidos do poder do alto, eles irem ou serem testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E isto se configura na proposição de ensinar a palavra, cumprir a palavra e fazer discípulo daqueles que recebem a palavra, para que aqueles que recebem e são discípulos ou se tornam discípulos, possam também ir anunciar e fazer discípulos, para que o nome do Senhor seja conhecido em toda a terra. Mas o primeiro momento é fazer discípulo entre os seus, fazer discípulo junto aos seus. Veja que o Senhor disse que era para primeiro eles ficarem, serem revestidos do poder do alto, e uma vez revestidos do poder do alto, serem testemunha em Jerusalém, ou seja, em sua pátria, junto aos seus. Você e eu, que fomos criados para a glória de Deus, como diz em Isaías 43:7, que Deus declara, usando o profeta Isaías, que eu os criei e fiz para a minha glória. Você foi feito para glorificar a Deus. E quando você olha para o glorificar a Deus, o apóstolo Paulo nos ensina com muita maestria que não é difícil glorificar a Deus. Pois em 1 Coríntios 10:31 ele nos diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Pois o Senhor espera de cada um de nós o que é descrito pelo apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 5:18. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, o Senhor. Voltando para as colocações feitas no versículo 10 do capítulo 7 de Esdras, o pastor Hernando disse: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor. Esdras era estudioso, versado nas escrituras. Quando se fala as escrituras, está se falando de Gênesis, Malaquias, porque na época de Esdras ainda não se tinha o Novo Testamento. O Novo Testamento passa a fazer parte da Bíblia Sagrada após a morte e ressurreição de Jesus. E isso não logo em seguida, mas após o ministério do apóstolo Paulo. É que você vai contemplar a preocupação de todos eles, ou seja, dos apóstolos, de deixarem o registro do que estava acontecendo a partir da nova aliança que se configura na pessoa de Cristo Jesus, o Senhor. Então, Esdras, ele era versado de Gênesis a Malaquias. Os que se dedicam ao ministério da palavra precisam se afadigar na palavra, como diz em 1 Timóteo 5:17. Vou ler para que você e eu possamos guardar a expressão na mente e no coração, pois é precioso guardar a palavra. Já disse o salmista no Salmo 119, no verso 11, o seguinte: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Porque ele também diz no mesmo Salmo 119, no verso 105, que a palavra é lâmpada para os pés e é luz para o caminho. Então, lâmpada para os pés e luz para o caminho. Você tem feito da palavra lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho? Pois é assim que o Senhor espera de cada um de nós, que a palavra seja lâmpada, seja guardada no nosso coração, para a gente não pecar contra Deus, para que a gente possa ser achado na presença de Deus, como convém a santos, porque isso é aprazível aos olhos de Deus, que a palavra seja encontrada nos nossos corações. E assim possamos glorificar a Deus no nosso viver, no nosso caminhar, porque é sublime aos olhos de Deus. É sublime fazer a vontade de Deus, porque é fazendo a vontade de Deus que a gente exalta e glorifica o Senhor na nossa caminhada.
Em 1 Timóteo 5,17, temos a seguinte declaração. Além do que já foi dito da importância da palavra, dela estar guardada no coração, dela ser lâmpada para os pés e luz para o caminho, Paulo diz a Timóteo, em 1 Timóteo 5,17, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Ou seja, dispõe o seu coração em buscar os ensinamentos da palavra. E não só buscar os ensinamentos, mas procurar viver esses ensinamentos, para que em tudo o nome do Senhor venha a ser exaltado, engrandecido e glorificado. E acima de tudo, o ser uma pessoa praticante da palavra. Ou seja, cumprir o que a palavra nos ensina, nos ordena, nos orienta. Veja que a própria palavra diz no livro dos Salmos, no capítulo 1, ou no Salmo 1, no verso 2, que devemos meditar nesta palavra de dia e de noite, para que tudo nos vá bem, para que sejamos como árvores plantadas junto ao ribeiro das águas, que dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhagens não caem, e tudo quanto fizer prosperará. E nesse mesmo salmo, depois dessas colocações, faz uma exortação dizendo, não são assim os ímpios. E fecha o texto dizendo que o Senhor conhece o nosso caminho, ou seja, o caminho daquele que busca fazer a vontade de Deus. Então, quando a gente olha para Esdras, capítulo 7, verso 10, que ele buscou a lei do Senhor. E ele buscou o quê? Ele buscou para cumprir. Diz o texto, e para cumprir, Esdras tinha conhecimento e também piedade. Ele tinha luz na mente e fogo no coração. Ele a conhecia e praticava, falava e fazia, conhecia e praticava. Olha só, ele a conhecia e praticava, falava e fazia, conhecia e praticava. Esdras não era um teólogo de gabinete que apenas acumulava conhecimento. Nós não precisamos só do conhecimento, porque a palavra nos diz que o conhecimento mata. Nós precisamos conhecer e cumprir. Nós precisamos conhecer e ensinar. Nós precisamos conhecer e viver. Porque a própria palavra nos diz que o nosso viver deve ser um viver para a glória de Deus. E isso em tudo que fazemos. O apóstolo Pedro já nos exorta em 1 Pedro, dizendo no capítulo 1, versos 15 e 16, que devemos ser santos como o Senhor é santo. E devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Quando assim nos portamos, estamos cumprindo a palavra de Deus. Esdras era um estudioso das Escrituras, que ao mesmo tempo punha em prática o que aprendia. Seu coração estava disposto não só para aprender, mas também para obedecer. Será que você tem estado disposto a buscar o conhecimento da palavra? Porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Se o ser humano quer ser sábio, seja sábio segundo a palavra de Deus. Palavra essa, como já disse, que aonde ela vai não volta vazia, mas faz aquilo que ao Senhor apraz. Palavra esta que passa o céu, passa-se a terra, mas ela não passará. Ela se cumpre, dela não se perde nem um tio nem um jota. O conhecimento de Esdras não era retido, mas o que era que ele fazia? Ele não retinha apenas na mente, descia também ao coração. Ele era um exemplo para o povo. As pessoas bebiam o seu conhecimento e também podiam imitar o seu testemunho. Quando a gente olha para a questão do testemunho, Jesus disse que importa que os discípulos sejam como mestre. Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O discípulo precisa demonstrar o que ensina, isto em sua prática. Em o Salmo 67:1, o salmista diz, seja Deus gracioso para conosco e faça resplandecer sobre nós a luz do seu rosto. E isso precisa ser visto no nosso dia a dia, aonde colocamos a planta do nosso pé. Que a nossa vida seja um exemplo para os que nos cercam, para os que estão em nossa volta. Que não sejamos apenas aqueles que dizem, mas aqueles que dizem e que cumprem ou que realizam, para que o mundo veja nele Cristo, a esperança da glória. No terceiro tópico, Esdras ensina a lei do Senhor. O propósito dele era buscar, cumprir e ensinar. E para ensinar a Israel os seus estatutos e os seus juízos, essa era a proposição de Esdras. A ordem que Esdras seguiu é lógica e coerente. Primeiro, você aprende, depois você vive. Então, ensina. É impossível viver em santidade sem o conhecimento da verdade, pois o Senhor Jesus já nos disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em João 14:6 ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o ser humano precisa conhecer Jesus, que é o autor e consumador da nossa salvação. E isso nós recebemos por fé. Você
que conhece a Deus precisa ensinar a palavra de Deus, pois o Senhor já disse para ir e fazer discípulo. Você que não conhece, precisa conhecer. E aqui está tendo a oportunidade nessa reflexão. Você tem estado em que terra? Na terra da escravidão ou na terra que mana leite e mel? Se você se encontra na terra da escravidão, hoje o Senhor te dará a oportunidade de você ser liberto através da ação gloriosa que foi realizada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Pois na cruz do Calvário Ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidade. O castigo que era para ser nosso, Ele tomou sobre si e nos deu a sua paz. Você tem estudado a palavra de Deus? Você tem proposto em seu coração buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e tem a convicção que as demais coisas o Senhor lhes acrescentará? Esdras propôs em seu coração estudar a lei do Senhor, isto é, a palavra de Deus. Olha, Esdras serviu também com Neemias, seu contemporâneo, que chegou a Jerusalém 13 anos depois dele. Enquanto Neemias restaurava os muros daquela cidade, Esdras continuou em seu propósito de fazer o quê? Restaurar a vida espiritual do povo. Aquele povo que tinha uma história que fora marcada com 400 anos de escravidão. História essa que todos os que não creram no que Deus havia dito que ia realizar para eles, não entraram na terra que mana leite e mel. É tanto que eles ficaram 40 anos no processo de peregrinação. Esdras propôs no seu coração não só buscar, não só cumprir, mas ensinar ao povo a importância de conhecer e viver a palavra. Nós os que conhecem a palavra, os que dizem ser filhos de Deus, precisam ensinar aqueles que ainda não conhecem, ou aqueles que ainda não praticam, para que todos conheçam e pratiquem, e tenham em seu coração o desejo de passar esta palavra para outros, para que todos venham a desfrutar do verdadeiro conhecimento daquele que era, que é e que há de vir, que é Jesus Cristo. Que Deus, pois, nos abençoe e que você tenha a oportunidade, como filho, de cada dia buscar mais a face do Senhor, aprender mais do Senhor, cumprir mais do que a palavra ensina, e também ser aquele que tem sede de ensinar a palavra a outros, iniciando em sua casa, sendo, como disse em Atos 1:8, revestido do poder do alto, ensinando em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, sendo um instrumento nas mãos do Senhor. Trabalhando juntos, esses gigantes da fé, ou seja, Esdras e Neemias, foram usados por Deus para trazer grande conforto, esperança e um avivamento real entre o povo de Deus. Você tem sido um instrumento nas mãos do Senhor, com o conhecimento que você tem adquirido. Você pode ser um letrado, a ponto de ser um doutor, um pós-doutor, mas se você não guarda em seu coração a palavra de Deus e não a pratica, e também não ensina a outros, saiba que esse seu conhecimento um dia vai passar. Agora, o conhecimento de Deus, ele não passará, porque ele é eterno. Você pode até ser um leigo, falando no conhecimento das letras, mas se você buscar a Deus, ele fará fluir em ti o verdadeiro conhecimento, e você será sal e luz neste mundo tenebroso. Sal que dá sabor e luz que ilumina aqueles que se encontram em trevas. Que Deus nos abençoe. Em Cristo Jesus, o Senhor. Amém.